Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no Centro Espiritualista Amor e Luz, no bairro Medianeira, na cidade de Porto Alegre. Dia 28 de novembro do ano de 2019. E nós vamos conversar um pouquinho sobre obsessão. Ok? E o que é isso, obsessão? Mas, pouquinho antes da gente conversar, vamos puxar um histórico de nós, seres humanos. Né? Primeiro, nós temos que compreender e entender que nós somos um espírito em desenvolvimento, que hoje estamos encarnados para experienciar mais uma lição, vamos dizer assim, mais uma lição, na carne, na forma que nós estamos. Antes de nós virmos ao plano material, nós estávamos no mundo maior, na parte espiritual. Aonde chegou a nossa vez de reencarnar, ou seja, de vir ter essas experiências, e nós fizemos uma programação com os nossos mentores, com os guias, que nós vamos nascer de tal forma, vamos ter tal pai, tal mãe, tal irmão, os nossos amigos vão ser X, Y, Z. Tudo isso foi programado. E os nossos pais nos receberam amorosamente como filhos. E nós recebemos os nossos filhos, e nós, como pais, recebemos também amorosamente os nossos filhos. E os nossos filhos, que hoje ainda são crianças, adolescentes ou adultos, vão receber os filhos deles amorosamente também. E todos nós vamos evoluindo, mas cada um na sua caminhada particular, com o seu desenvolvimento a fazer. Cada um com a sua carga de trabalho para evoluir. Estamos numa família. Aqui somos uma família. Será que a gente entende que todo ser humano faz parte de um conjunto maior e todos essencialmente somos semelhantes? E que nesse momento nós estamos em cada um no seu degrau evolutivo? Uns um pouco mais para trás, outros numa média, outros um pouquinho mais avançado, mas todos nós estamos em evolução. E somos espíritos que estamos nesse momento tendo as experiências na carne, na minha forma. Eu estou aqui 1 metro e pouco, podia ter 2 metros de altura, grandão, bonitão, mas estou aqui, porque esse momento, nessa encarnação, é o que serviu para mim, para passar, ser assim como eu sou. Cada um de nós está assim porque combinou que assim seria. Nada é por acaso. Nós não caímos de paraquedas, não. Nós combinamos. E nós estamos aqui hoje. Combinado. Se nós estamos no lar, excelente. Se nós estamos no lar um pouco mais atribulado, é porque ali as nossas lições nós teremos que aprender. De repente a paciência, a tolerância e outros atributos. Que quando a gente passar para o mundo maior, para o outro lado, a gente vai ver que cumprimos ou não o que nós nos propusemos a cumprir. Chico Xavier dizia que se todo o bem que a gente faz, se nós tivéssemos noção que o bem que nós fizemos para outros, que a gente vai descobrir que lá no final da nossa jornada, fizemos o bem para nós mesmos, como a gente modificaria, né? Ajudaríamos qualquer um, e fazer o bem não é fácil.
fácil e é difícil. Porque quantas vezes a gente pensa em ajudar alguém e aquele alguém não quer ajuda? Aí nós somos mais um incômodo do que uma ajuda. Mas quando a gente começa a se espiritualizar e descobre que fazer o bem significa simplesmente fazer o bem, não importa a quem, e principalmente não esperar nada em troca. Faz o bem, vira as costas e a vida continua. Porque se a gente for receber reconhecimento de quem a gente já fez o bem, para a espiritualidade, que as honras a gente recebeu aqui mesmo. E quando a gente faz o bem, vira as costas e a vida continua, fica na nossa caixinha lá de méritos para nós, que quando passarmos para o outro lado, vão abrir o livro da nossa vida e vão ver que a gente fazia o bem despojadamente e não esperava nada em troca. E isso é mérito, que de repente a gente vem numa próxima encarnação com alguns benefícios que se chama Dharma, mais tranquilos. De repente vamos vir aqui numa família bacana, harmoniosa, unida, financeiramente bem, a gente estável, equilibrado emocionalmente. Mas hoje a gente está aqui, no meio de quê? De uma transição planetária, no meio de um caos, no meio de... É semelhante à mudança da casa da gente. Eu estou morando numa determinada rua hoje e vou me mudar. Aí eu faço aquela bagunça dentro de casa, né, para botar dentro de caixas, eu abro gavetas, guarda-roupa, eletrodoméstico, papel no chão, roupa que não serve mais, a gente vai jogando, e o planeta está assim nesse momento, aquela coisa. Aí a gente deixa tudo arrumadinho, bonitinho, vamos para uma casa nova, tudo ajeitadinho, bacana, legal, a gente cheira, respira, inala uma casa nova, um ar gostoso, um cheiro de tinta nova, uma paisagem nova pela janela, e isso é um mundo que vai ficar daqui para frente, daqui a algum tempo. Mas nós nos comprometemos, nesse momento, estar no meio dessa bagunça. Por quê? Porque a gente disse para os nossos irmãos espirituais, disse para os nossos colegas que foram programar a nossa encarnação, que a gente queria vir nessa época. Não, eu vou lá assim, no meio daquela bagunça, porque eu sei que eu vou ajudar, eu vou fazer coisas boas. E chegamos aqui e esquecemos tudo. E será que a gente termina fazendo coisas boas mesmo? Será que a gente, de repente, não sucumbe a alguma coisa que beneficia só nós materialmente, e não na parte espiritual? Mas como a gente vai falar sobre obsessão, precisava dar puxar essa, né? Que nós todos somos seres espirituais que estamos em evolução, estamos caminhando, estamos sempre numa roupagem masculina, numa roupagem feminina. Se a gente vê uns filmes antigos aqui imagina no ano 1500, quando aportaram no Brasil aqui. Que estrutura eles tinham? Nada. Apenas garra, boa vontade de explorador. Tempos atrás, mais ainda. Quem vê séries na televisão, no Netflix, também assistiu possivelmente Vikings, ou Britânia, ou outro, que as coisas, os conquistadores simplesmente chegavam em outro país e iam devastando tudo, iam conquistando, pegando na força. Hoje a gente está civilizado, teoricamente, né? Já não acontece mais essas brutalidades assim, na teoria. Porque o ser humano ainda tem muito que aprender. O ser humano ainda, de repente, não sabe que a missão dele é ser feliz, a missão é evoluir. Tem muita gente que não acredita em nada, acha que essa vida é a única e acabou, acabou. Tem outros que não estão nem aí para o semelhante. Só que todo o mal que a gente faz para alguém,
lá do outro lado é cobrado, tu vai pagar por isso. De repente, tu vai para um lugar que vai ser muito desagradável. Em compensação, se a gente fizer o bem, a gente com certeza vai para um local agradável, onde a gente vai ter mais conhecimento, mais ensinamento, vamos encontrar pessoas boas, familiares que estão felizes por nos encontrar novamente. E nós vamos sempre do outro lado, fica um tempo, volta para cá para a evolução. Para nos melhorarmos como espírito. E até um dia chegar à perfeição de Deus. Quantas encarnações? Milhares e milhares e milhares ainda. Todas nesse planeta? Possivelmente não. Será que a gente olhando as fotos do Hubble, telescópio, que olha a imensidão do universo, aquele grãozinho de areia lá, que quase não se percebe que somos nós, planeta Terra, só nós somos seres, entre parênteses, inteligentes, né? Nós temos a nossa vida dessa forma. Todo e qualquer ser humano chega a esse planeta através do ventre feminino. E essa é a nossa forma de evoluir. E o Cristo veio aqui há 2000 anos atrás para nos dar uma mudança de conduta, né? Para dizer que o amor é fundamental. E o Chico também dizia que não importa a pergunta. Não importa a pergunta, a resposta sempre é o amor. Não importa o que vão perguntar, temos que amar. Difícil? Interrogação, grande ponto de interrogação. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas isso faz parte das nossas crenças, do que a nossa família nos falou, quando pequenininho a gente vai aprendendo, vai absorvendo os ensinamentos que nós ganhamos dos nossos pais, assim como nós falamos para os nossos filhos e eles absorvem também os nossos ensinamentos, até que um dia eles começam a ter suas próprias atitudes, suas próprias verdades e vão fazer a sua caminhada com as próprias pernas. Quando nós nascemos, os nossos pais não nos criaram para eles, nós não criamos os nossos filhos para nós. Nós estamos somente na guarda de crianças, como estivemos na guarda também dos nossos pais. Eles, nesse momento, têm que proporcionar, e nós temos que proporcionar aos nossos filhos também, uma boa casa, amor, carinho, suprir as necessidades básicas, e cada um vai na sua evolução. Cada um vai na sua evolução. Alguém conhece a oração do perdão? Oração do perdão. Ótimo. A oração do perdão é simples e nos ajuda. E um dia disseram para mim, num atendimento aqui que eu tive, faça a oração do perdão. Eu ri. Aí a minha cabeça passou por todos os amigos visíveis, né? Eu disse, mas eu não devo nada para ninguém. Aí um dia a ficha cai. Pode ser que eu não deva nada para os encarnados, mas e os desencarnados? Será que eu fui boa coisa em encarnações passadas? Senão a gente não estaríamos aqui. Nós estamos aqui hoje para essa evolução. Eu pergunto, alguém aqui sabe se tem mediunidade? Boa. E sabe por que tem mediunidade? Não? Interessante. O que dizem os nossos colegas aqui é que quem tem mediunidade é com, vamos dizer, nessa vida ajudar o próximo, fazer o bem. E sem usar mediunidade para obter recursos financeiros ou vantagens qualquer que seja.
E pela parte espiritual, quem tem mediunidade é que pediu lá do outro lado, que estávamos fazendo a programação, pediu, pelo amor de Deus, deixa eu ir com mediunidade, que eu vou ajudar o meu semelhante. E a mediunidade é coisas que pode ser de missão, pode ser de resgate. Cada um é cada um. Só vou falar isso porque é mais profundo o tema. Como também o tema obsessão é muito profundo. Oração do perdão, ela serve para qualquer momento, qualquer hora, qualquer situação. Se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou cozinhando, se eu estou passeando, não importa. Oração do perdão. Eu me amo. Essa aqui é dessa forma, tem outras. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aprovo. E eu me perdoo pelos pensamentos, palavras e atos. E eu perdoo a todos que me causaram prejuízos e sofrimentos, nesta ou em outras vidas. E peço perdão a todos que eu tenha prejudicado também nesta ou em outras vidas. Essa é a oração do perdão, simples, eficaz. Quando a gente faz a oração do perdão, de repente parece que o nosso coração dá uma aliviadinha. A gente fica envolto por uma egrégora agradável, de felicidade, de tranquilidade. Aqui tem irmãos espirituais também, que estão aqui, presentes. Vários deles vêm para ajudar nos trabalhos, outros vêm para estudar, aprender, olhar cada um, para ver como são, como estão, e eles enxergam o que a gente não vê, a nossa aura, as nossas energias, e tiram as suas conclusões. E os irmãos que vêm aqui para ajudar, veem o que a gente precisa e já vão doando as energias que a gente está necessitando. Outro livrinho fantástico, não falei sobre obsessão ainda, tudo é uma introdução. Minutos de Sabedoria. Se nós pegarmos qualquer página aqui, qualquer página agora, nesse momento, vamos abrir uma, e ler, não perca sua calma. Olha que legal. Não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que de destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. É difícil, se consegue. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Interessante isso, né? Se a gente fica com raiva, com certeza os nossos órgãos ficam todos mexidos, e ali falou do fígado. Então, quando a gente está com raiva, o órgão que mais sofre é o nosso fígado. Depois nós estamos no médico, tomando remédio para o bendito Figueiredo, né, tia? Se nós pegássemos essa lição, qualquer lição, de manhã, ao acordar, minutos de sabedoria na cabeceira, abrir e pegar essa mensagenzinha e levar para o dia inteiro e se esforçar para cumprir, que benefício fantástico, maravilhoso nós estamos fazendo para a nossa vida. Ali nós estamos percebendo a espiritualidade. Ali nós estamos nos doutrinando. Ali nós estamos recebendo uma informação, uma mensagem que cabe direitinho para nós. E se a gente puder cumprir o que está escrito naquelas páginas, nós estamos a caminho da nossa perfeição. Nós estamos a caminho de felicidade.
nós estamos cumprindo a nossa função, que é ser feliz, nos desenvolver espiritualmente. Eu vou pegar esse livro e deixei marcado aqui algumas coisas que eu vou ler, porque é muito interessante. Aqui fala em obsessão em crianças, mas crianças e adultos é a mesma coisa. Uma criança é um espírito também milenar que está ali, recém-chegando. E a criança que está na nossa guarda também tem a missão individual. Aí a gente quer que o nosso filhinho, a nossa filhinha, né, faça só o que nós queremos que faça. A gente sufoca os filhos com esse desejo que é nosso e não é deles. Como também, tu tem que fazer a faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Veterinária, não importa, letras, qualquer coisa. O teu avô era advogado, o pai é advogado, tu tem que ser. E o filho não quer ser nada disso, quer ser artista, quer ser músico, quer ser pintor. Isso não pode ser sufocado, porque a missão do pai é do pai, a missão do filho é do filho. Então, todos nós temos que aprender. Os nossos filhos têm o livre-arbítrio, a livre escolha do que quer fazer na vida, desde que seja para o bem. Porque os pais são orientadores. Quando uma criança nasce, traz consigo, além dos traços semelhantes aos seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões. As peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida, que ela própria irá concretizar de acordo com seus pendores, ou seja, os seus merecimentos e suas potencialidades. Todo esse conjunto a diferencia dos demais seres humanos. Ela chega ao mundo através do mesmo processo de toda a raça humana, através da concepção até o nascimento. Será diferente, porque ela veio com a bagagem dela, a missão dela, que depois ela se transforma em adolescente, adulto, e a missão continua. Essa missão chegou para ela e ela se comprometeu a cumprir, se comprometeu a ter aqueles pais, a aceitar aqueles pais também, porque possivelmente eu já li que os filhos nos escolhem, né? Como nós escolhemos o nosso pai, possivelmente deva ter, assim, no momento da gente reencarnar, uma lista de vários nomes lá e a gente escolhe, quero esse casal aqui, quero aquele ali, possivelmente. Mas a gente sabe também que tem que ter toda uma egrégora, tudo certinho, as pessoas têm que ter devidos lugares para que a gente possa vir a essa vida e cumprir a nossa missão. Às vezes espera anos e anos e anos do outro lado até que todo o contexto esteja pronto para que a gente possa reencarnar. E daí viemos nós, bonitinho, gorduchinho, bochechudinho, Qual é a criança que não é bonita, né? Cheia de envolto de carinho, de amor, de roupinha bonita, coisa legal. E vai crescendo, vai tomando a sua personalidade, a sua caminhada. Aí casa, namora, casa, constitui família. De filho vira pai, depois vira avô, bisavô, volta para o mundo maior, retorna para cá. Nascer, crescer, morrer. Allan Kardec já dizia, tal é a lei. E aprender, né? Nascer, crescer, evoluir, retornar à pátria maior e renascer de novo. E assim vamos indo. E vamos angariando cada vez mais pessoas conhecidas nossas do outro lado. E do lado de cá, gente, quem está aqui. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Até agora? Obsessão. Que é? Que é obsessão?
A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência, ou seja, deixamos um espaço aberto, essa ascendência, a um espírito mau. Deixamos um espaço, uma brecha, um local para que um espírito que não tem amor no coração, que está do outro lado, normalmente, venha atazanar a nossa vida. E o que faz esse obsessor? Esse obsessor fica martelando na nossa cuca, dizendo que a gente não é capaz, que de repente somos incapazes de realizar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, de aprender, de namorar, de casar. E esse obsessor fica martelando na gente. Pode ser também, mas ela perguntou se poderia ser uma depressão. Tudo faz parte, tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. Um obsessor pode fazer parte de um conjunto que vai terminar em depressão. Eu tive uma experiência minha, eu e a minha esposa. É uma situação na qual muito desagradável, que para ela foi mais uma gotinha de algo muito desagradável, é como se fosse uma gota d'água num copo. A ação fez com que se desencadeasse nela uma depressão, pânico. Mas foi aquela situação que criou. Então a gente descobriu que foi um somatório de um monte de coisa, e aquela foi... faz parte. E, na verdade, não tinha obsessão. Tinha coisas acontecidas, que fatos na nossa pele, na nossa carne, na nossa vida. Mas a obsessão faz parte também. Que não leva só à depressão, mas em casos mais graves também. Um espírito disse certa vez que no corpo físico nós temos certidão de nascimento. Quando nós nascemos, fomos lá, nos registrar. Mas a espiritualidade, nós não temos certidão de nascimento, porque nosso espírito é muito antigo e ele se perde no tempo. Essa não é a nossa primeira vida na carne, e não será a última. E para o nosso espírito, ele não tem idade. Tem uma criança que nasce agora, nesse momento, que vai ser levada a um cartório e vai ter um registro para viver nesse planeta, para viver junto conosco, mas o espírito que está habitando o corpinho é milenar. Ele está ali em função de desenvolvimento também. E a gente tem o nosso anjo da guarda, mesmo a gente estando adulto, velhinho, o anjo da guarda está ali. Talvez pela milionésima vez tentando nos dizer a mesma coisa e a gente não escuta. Aí quando passar para o outro lado, nós vamos conhecer. Diz, pô, cara, é tu então que estava me falando e eu não te escutava. Achei que era a minha cabeça, só isso. Interessante, né? E isso, ou seja, o espírito milenar, né, faz com que isso nos leva a interferir que tanto faz estar na forma física de adulto como de criança. O espírito que habita o corpo, ele é milenar. E em cada reencarnação escreve mais um capítulo da história pessoal. Estar consciente dessa situação de que nós somos espíritos milenares que estamos essa experiência agora, facilita o entendimento em relação a tudo o que cada um vivencia. Quando a gente se espiritualiza, segue uma doutrina espírita ou espiritualista, a gente começa a compreender determinadas situações e começa
dá uma aceitada, né? Pode não se conformar, mas sabe o que acontece. Se a gente procura fazer o bem, a nossa vida é a nossa vida. Aí que está, Deus nos deu somente uma vida para que nós cuidamos dela. Orai e vigiai. Orai para que nenhum mal nos atinge e vigiai o quê? Os nossos pensamentos. Não é vigiar a vida dos outros, é vigiar a nossa própria vida. Só nossa, não importa o que o outro faça. Se nós estamos despertos espiritualmente e outros não estão, a gente pode até levar uma palavra de carinho, de conforto, de explicação, mas temos que também estar preparado que se o outro não aceitar, achar o que a gente fala não tem sentido, é bobagem que não serve para essa outra pessoa, seja ele ou ela, adolescente, mais maduro ou não. E a gente tem que aceitar isso. A gente quer fazer o bem e não consegue. Até brigam com a gente. Então, para a obsessão, um ponto que a gente tem que levar muito consciente é que a gente está na mesma vibração, sintonia. E quando a gente está na mesma vibração e mesma sintonia, a gente atrai no invisível quem está também naquela vibração. Se nós estamos em vibração positiva, de amor, de carinho, de felicidade, a gente vai atrair coisas boas. Eu uso um exemplo aqui tranquilo. Quando nós estamos felizes namorando, principalmente a época de namoro, não foi fantástico? Não foi maravilhoso? Olhei para ela ou para ele, não importa. E adorei, gostei, quero viver com aquela pessoa. E o coração da gente se enche de alegria. E o problema não existe, não tem. Ou se tem problema, tudo é tão fácil de resolver que é fichinha. Mas esse passa. E de repente, a gente começa a sofrer. Porque a gente vive passado ou futuro, raramente vive o presente. E esse sofrimento faz com que a gente entre em sintonia, ou os irmãozinhos do outro lado entrem em sintonia com a gente. E semelhante atrai semelhante, tanto no campo material quanto no campo espiritual. E quando o semelhante do espiritual vem até nós, e a gente está com uma vibração baixa, os irmãos que estão no lado espiritual, com vibração baixa, eles estão abaixo, e nós estamos num patamar mais alto. Mas quando a nossa sintonia começa a ficar ruim, quando a nossa vibração é de nervoso, de ódio, de raiva, a gente baixa a sintonia e o que acontece? Nós chegamos até aqueles irmãos que já estão em baixa sintonia. Aí eles sentem a nossa presença e nos abraçam com todo o carinho que eles têm, né? Só para nos atazanar a vida. E conseguem. Eles modificam a gente. E a gente sabe o que é um obsessor. A gente fica no looping de pensamentos ruins. Só coisa ruim. Se alguém dá bom dia, dizer bom dia para quê? Para quem? Então a gente fica naquela ciranda, naquela roda, só. Até o dia que a gente conseguir sair, mas de repente fica tanto tempo assim que a gente vai ficar doente por N motivos, pressão alta, diabetes, o fígado vai incomodar, o coração vai incomodar. Tudo isso porque todas as doenças são pela nossa casa mental. A gente baixa a vibração, começa a ficar ruim, os nossos pensamentos, a gente começa a doer isso, doer aquilo outro, dor de cabeça, então, enjoo, meu Deus do céu. Os irmãozinhos estão se fartando da gente. E aqui, como a gente trabalha com algo chamado apometria, que hoje à noite a gente vai atender, se a gente pudesse ver o corpo humano no astral, a gente ia ficar apavorado, que é cheia de dispositivo, é como se nós fôssemos um robô, cheio de coisas, fios grudados na gente, coisas fincadas no corpo, e tudo isso por quê? Porque a gente baixou a nossa guarda, fomos até o astral inferior, vamos dizer assim,
E os irmãos se divertiram conosco. Cravaram um monte de coisa e de lá eles sintonizam para a gente sempre ficar com baixa vibração e eles se alimentar dessas energias que a gente emana, que é raiva, que é ódio, intolerância, briga, discussão, tudo isso. Se nós chegarmos uma época que a gente estava namorando, se cada um mentalizar agora o momento do namoro, vamos ver que a gente não ficava doente. Era tão gostoso, a felicidade era tão grande, mas tão grande que doença, nem gripe chegava perto da gente, tia. Não importava. A paz era tão boa, o coração era tão leve, a mente era sossegada. E a gente tem que procurar voltar a ter, ou pelo menos mentalizar de novo esses momentos agradáveis para que a gente consiga a elevar o nosso padrão mental. Para não deixar esses irmãozinhos que estão no inferior querendo a nossa energia chegar em nós. Aqui tem os tipos de obsessão. Tem obsessão de desencarnado para encarnado. É aqueles que foram, mas ficam atazanando a nossa vida. Existe também para encarnado. Eu vou falar bem baixinho aqui, só para vocês escutar. Sabe o que é encarnado para encarnado? É aquela coisa que alguém resolve tomar a nossa vida como o condutor da nossa vida. É alguém que quer nos guiar, quer achar que o que aquela pessoa acha é bom para nós. De repente, para aquela pessoa não é, mas para nós é. E quer nos conduzir. E se a gente não aceita, briga conosco. Discute. Isso é um tipo de obsessão. Até que um dia a gente tem que dizer, chega, deixa a minha vida. Né? E existe obsessão chamada fascinação, que já é mais grave, que a pessoa acha que sabe tudo também. Ivan? E existe a subjugação também, que também é mais grave ainda. Que a pessoa não se dá conta de que faz coisas que nem ela sabe que faz. De repente, mas eu fiz isso, nem lembro, não sei. Né? E não são coisas boas. A fascinação, a gente acha que está com Deus. Né? O Espírito usa a gente e nos deixa como se ele fosse o nosso mentor divino. Mas ele só nos prepara para coisas ruins. Ele conduz a gente para onde a gente quer ir, e a gente vai bonitinho. Tá? Isso se chama fascinação, que é um tipo de obsessão mais pesada. Existe de encarnados para desencarnados também, por incrível que pareça. A gente não deixa quem já foi sossegado. A gente manda, querendo, porque foi, eu estou sofrendo. Né? Tu tem que estar comigo e sonha e tem pesadelo. E eu lembro de um fato acontecido na minha família, quando meu pai partiu dessa para o outro lado. A minha irmã descobriu depois que meu pai não conseguia descansar porque ela, minha irmã e a minha mãe não paravam de mentalizar ele dentro de casa. Até que um dia, um ano depois, cessou isso. Parece que as coisas, o tempo é o melhor remédio. Um ano depois, sossegada, aí meu pai conseguiu, deixa eu morrer em paz agora, tia. Né? E acontece isso. E sempre temos que lembrar, o obsessor chega em nós pelos nossos pensamentos, pela nossa vibração. E não nós somos crianças, adolescentes, adultos, ou numa idade mais avançada que nem a minha. Não importa. Tu facilitou nos teus obsessores, aportam, chegam, agarram e não querem soltar. Nós estamos falando sobre obsessores. Esse tipo
de espírito que também é um irmão que está em sofrimento. O obsessor, às vezes, do outro lado, também tem irmãos inteligentes que usam outros irmãos que já passaram para nos obsediar. E esses irmãos que estão conosco, eles podem estar por livre e espontânea vontade, ser cobradores de existências anteriores, ou eles podem estar meio que hipnotizados por outros irmãos para fazer o trabalho desses irmãos que querem nos incomodar. Aí eles estão no nosso campo para encher a nossa paciência. Pois não. Rezando, orando, tendo bons pensamentos, vencendo com bastante custo, porque eu digo que o obsessor está agarrado na gente. Isso é a nossa parte sozinha. Mas nas casas espíritas vai ajudar. Então, quem está com um obsessor ou acha que está, recomenda-se participar de uma sessão espírita, né? Que esses irmãos obsessores, eles são encaminhados amorosamente aos seus lugares aonde tem que ir. Porque o lugar desse obsessor não é atazanando a vida da gente. De nenhum obsessor ou de nenhum espírito que está do outro lado, a função dele não é de ser obsessor, não. O espírito que está do outro lado lá, ele está no momento de aguardar a reencarnação dele para uma nova jornada, um novo desenvolvimento. Ele se transforma num obsessor quando ele não consegue perdoar algo que ele acha que tem que cobrar daquela pessoa. Ou quando ele fica subjugado a outros que, uma espécie de uma hipnose, fazem com que eles venham atazanar a vida da gente. Eles estão atazanando por ordem de terceiros, vamos dizer assim. Não porque eles estejam cobrando alguma coisa, mas por ordem de terceiros. Aí sim, o obsessor, ele vem e ele é encaminhado. Só que esse obsessor que é encaminhado, ele não volta mais. Esse não volta mais. Mas a gente pode dar lugar para um outro quando chega pensamentos ruins de novo. Aí o obsessor foi bonito hoje, bacana, quinta-feira, se mandou, estou me sentindo leve, meus pensamentos. Aí começa a procurar aquele pensamento ruim, puxa, não encontrei mais. Aí eu vou para casa, durmo amanhã. Ah, mas eu estou procurando sarna para me coçar de novo. Eu começo a procurar. E lá vou eu. Puxa vida, eu não estou mais sentindo aquela dorzinha no coração, aquela angústia, está faltando alguma coisa. Eu estou leve demais. E aí começa a procurar e termina encontrando, aí entra de novo naquela ciranda de um obsessor sai, dá lugar ao outro, um sai, dá lugar ao outro, até que a pessoa descobre algo na sua vida. Reforma íntima. Reforma íntima é a chave. É a palavra que a gente, se entendendo, se descobrindo, consegue a vigiar, vigiar os nossos pensamentos. A oração Evangelho no Lar. Eu perguntei, né? A senhora faz Evangelho no Lar? Alguém mais faz aqui? Ótimo. E os outros sabem o que é Evangelho no Lar? Sabem? Sabem? As mocinhas sabem? Não. É algo bacana. Então, o Evangelho no Lar, o que significa? Um pontinho de luz dentro da nossa casa, né? No universo todo, na escuridão do universo, tem no planeta Terra um pontinho de luz lá naquele endereço onde a gente mora. A espiritualidade sabe, a espiritualidade olha e fica feliz. Que é mais um pontinho de luz no planeta Terra, onde o amor do Cristo mora ali. As pessoas que estão habitando ali estão cientes da sua responsabilidade espiritual. É difícil a gente manter com um padrão elevado de pensamento? Sim. A mídia está aí nos incomodando. Aonde eu moro são duas casas. Eu moro numa, minha sogra na outra.
Um barato, 95 anos ela tem. Ela não vê televisão à tarde, que esse horário ela está dormindo, parece um anjinho dormindo, fora de série. Mas como vai uma cuidadora dela lá, que é uma das filhas, liga a televisão. E ela não escuta muito bem, e eu da minha casa escuto. E aí o que a gente lembra do Datena, José Luiz Datena e outros. E não sei o que, polícia. Eu disse, que está levando a isso? O que leva a isso? Sofrimento, depressão, e tu começa a gerar raiva no teu coração. E a raiva já deixa os obsessores tudo bonitinho chegando. Nada é por acaso. Vamos botar isso na cabeça. Nada é por acaso. Se uma pessoa hoje é deficiente, não importa qual o tipo de deficiência, ela está ali por uma missão, por um resgate. Ela tem que estar ali. E a família que ela pertence é que a aceitou amorosamente. Os amigos que ela tem, as pessoas que envolvem ela, são as pessoas que também se comprometeram a dar um apoio, seja moral, seja sendo de ombro amigo para escutar. E não tem coisa melhor quando alguém quer desabafar e encontra um ombro amigo, tinha um par de ouvido que escuta, só escutar. Às vezes só quer desabafar, botar para fora todos os bichos que a gente tem guardado no coração. E quando bota para fora, que leveza que a gente sente, e que coisa boa. E a gente não agradece aquele par de ouvido que escutou nós, né? Nem agradece, só se sentir bem, virei as costas e pumba, tchau. E o dia que eu tiver todo errado de novo, eu vou procurar aquele par de ouvidos novamente para descarregar. Uhum. Eu marquei tanta coisa aqui. E tem obsessão na família também. Opa, já vamos fazer. Então, na família fica... Oba! Tá. Ou continuo ou encerro? Então nós vamos fazer isso. Então nós vamos agradecer aqui a presença de todos, tá? Eu me propus na obsessão, mas falei pouco de obsessor, mas a gente tem esse histórico todo, o porquê que a gente está aqui e porquê que a gente deixa esses obsessores chegarem na gente também. Os tipos de obsessão é um estudo mais profundo. Então, agradeço mesmo de coração a todos e continuem vindo aqui os dias de segunda noite, quinta tarde e sexta noite também. Muito obrigado. Tira o número.